Você acha que a caderneta de poupança é um bom investimento? Ou será que os CDBs rendem muito mais? A verdade é que para esse vídeo isso não interessa. Isso porque a gente vai falar de declaração de imposto de renda na renda fixa na prática. Então, se você está deixando de ganhar dinheiro porque tem dinheiro parado na poupança, é problema seu. Não, eu jamais faria isso, só não é o momento adequado para a gente falar sobre, mas se segura na cadeira e vamos ver na prática como declarar seus investimentos de renda fixa. Legal, programa aberto no computador. Agora vamos ver a prática da declaração dos seus investimentos no imposto de renda. Lembrando a todo mundo que nós vamos ver a declaração dos seus investimentos no imposto de renda e não necessariamente a declaração completa. Então, que fique bem claro que aqui são só os investimentos, mas de forma completa a parte de renda fixa e a parte de renda variável no Brasil e no exterior. Bora lá. Com o programa aberto, você vai clicar em Nova, porque você vai fazer um novo preenchimento. Você pode importar a declaração do ano anterior para dar sequência em relação às informações que você já tinha, ou você também pode iniciar uma declaração em branco, do zero. É aqui que a gente vai clicar. Você coloca o seu CPF e o seu nome. Legal, programa aberto. Aqui a gente tem um menu com vários itens que a gente pode já ter um atalho, mas a gente vai sempre seguir essa barra da esquerda. Na primeira aba de fichas de declaração é onde a gente vai colocar a maioria das informações. A primeira informação que você vai incluir é de identificação do contribuinte. Aqui você vai colocar todos os seus dados pessoais para que a Receita consiga te identificar. Coloque todos os seus dados aqui para você iniciar a sua declaração de imposto de renda. Legal, agora a gente vai direto, como a gente está falando de investimentos, para declarações dos investimentos. Como você vai fazer para declarar os seus investimentos em renda fixa? Você vai precisar dos informes de rendimento, que nada mais são do que documentos em relação aos seus investimentos. Esses documentos são disponibilizados pelos bancos em que você tem conta e aonde você tem algum tipo de investimento. Você vai ter que entrar no Internet Banking desse banco e acessar o campo de informe de rendimentos. Todos têm essa informação para você baixar. Então esse é um documento que é chamado de informe de rendimento de um banco. Aqui você vai ter informações suas em relação ao que você tinha no dia 31 de dezembro de 2021. São as informações do que você tinha em conta corrente, o que você tinha em renda fixa investido do banco. Agora o que a gente vai fazer é pegar esses dados do informe de rendimento para incluir lá no sistema da Receita Federal. O primeiro item que a gente vai abordar é a parte de rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui é onde a gente vai incluir justamente o que o informe de rendimento está nos dizendo em relação ao que a gente tinha de investimento em renda fixa, que é isento e não tributável. Para a gente fazer uma nova inclusão aqui, a gente vai clicar em novo e aí ele vai me perguntar qual é o tipo de rendimento. Aqui, se eu abrir, vocês vão ver vários códigos diferentes, que nada mais é do que uma identificação do tipo de rendimento que você está tendo. Então aqui a gente vai colocar inicialmente o código 12, que é um rendimento de caderneta de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio imobiliário, que são os famosos LCAs, LCIs, CRIs, entre outras opções aqui que ele está identificando nesse código. Então, como esse é um tipo de investimento isento e não tributável, a gente vai inserir esse código aqui. Aqui a gente tem informação do tipo de beneficiário e quem é o beneficiário, que no caso, após as informações que você incluiu, vai estar aparecendo as suas informações aqui. Agora você vai preencher o CNPJ, nome da fonte pagadora e o valor. E essas informações estão lá no informe de rendimentos. Então você vai no seu informe de rendimentos e aqui ele vai ter separado em duas grandes informações, que são os bens e direitos, que não é o que a gente vai declarar agora, e a parte de rendimentos isentos e não tributáveis, ou a parte de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Como agora a gente está preenchendo exatamente a parte de rendimentos isentos e não tributáveis, é justamente essa informação que a gente vai pegar aqui. Então a gente vai preencher justamente o CNPJ da fonte pagadora e o nome da fonte pagadora e o valor. Então a gente copia o CNPJ, vai para a parte da Receita e cola o CNPJ. É muito simples. A gente volta, pega o nome da fonte pagadora, copia, volta para o programa e cola. E por fim, o valor, que já está descrito aqui também pela fonte pagadora, copia a informação, volta para o programa da Receita e cola. Muito
muito simples, dá OK e pronto. Tá lançado a parte de rendimentos isentos e não tributáveis. Então esse foi um exemplo na renda fixa de rendimento isento e não tributável. Caso você tenha algum outro tipo de rendimento isento e não tributável na renda fixa, vai estar disposto lá no seu informe de rendimentos. É só entrar aqui e fazer o mesmo processo de criar um novo investimento, colocar o código, né, esse tipo de investimento e fazer o lançamento. Agora vamos falar dentro da renda fixa da parte de rendimento sujeito à tributação exclusiva / definitiva, que é justamente esse item aqui abaixo. Aqui são os investimentos que têm algum tipo de tributação, mesmo que retida na fonte. O famoso CDB, o famoso Tesouro Direto, sujeito porque não obrigatoriamente a gente pagou algum tipo de tributação, mas é a característica desse tipo de ativo. Legal, então para pegar essa informação eu volto lá no meu informe de rendimentos. Aqui mesmo ele diz que o código que a gente vai lançar, essa parte, né, de renda fixa, é o código 6. Então eu vou no programa da Receita, vou criar um novo lançamento e vou colocar o código 6. Ele vai puxar justamente rendimentos de aplicações financeiras. O que eu faço? Coloco o CNPJ da fonte pagadora, nome da fonte pagadora e valor. Então é o mesmo processo, só que em outro campo de informações. Inclusive até por você já ter colocado o mesmo CNPJ no campo anterior, o próprio programa da Receita já puxou o nome da fonte pagadora pelo mesmo CNPJ. Agora só o que tem que colocar é o valor. Legal, tivemos esse rendimento, dou OK. Nesse caso específico, eu acabei de lançar o que está em renda fixa dentro do Banco Inter, que é o exemplo. Então, por exemplo, se eu tenho dentro do Banco Inter outro ativo de renda fixa, que nesse caso, inclusive o exemplo é o Tesouro Direto, eu vou fazer um outro lançamento, mesmo que no mesmo código, mesmo tipo de rendimento, porque é um rendimento de aplicação financeira também. Só vai mudar o CNPJ da fonte pagadora e o nome da fonte pagadora, porque é um outro ativo que eu tenho. Então, se eu for aqui embaixo, ele está dentro do campo de rendimento sujeito à tributação exclusiva, só que não é renda fixa, é Tesouro Direto, ó. Então, eu venho aqui, copio o CNPJ, volto para o programa da Receita, colo o CNPJ, volto no informe de rendimentos, coloco o nome da fonte pagadora, que nesse caso é também custodiada no banco, colo a informação e, por final, o valor. Nesse caso aqui, vocês até podem ver que o valor está zerado. Então, nesse caso aqui, como não tem nenhum tipo de valor, né, eu posso lançar como zerado, mas essa informação é o banco quem vai trazer para você. Então aqui a gente vai lançando todos os tipos de investimento diferentes que a gente tem, que são sujeitos à tributação e com o código que o próprio informe de rendimentos está nos dizendo. E assim a gente lança todos os rendimentos de renda fixa. Agora, dentro de renda fixa, o que a gente também tem que colocar de informação é a parte de bens e direitos. Qual que é a diferença? Primeiro a gente lançou o que rendeu, agora a gente vai lançar o que a gente tem, que é um bem nosso. Quando a gente investe em um ativo financeiro, a gente também está adquirindo um bem e a gente tem que declarar esse bem que a gente adquiriu. Então aqui para a Receita a gente vai nessa aba bens e direitos e vai fazer um processo muito parecido. Então no mesmo processo eu vou em novo e agora ele vai me pedir um grupo, ou seja, eu tenho vários códigos aqui para colocar como grupo, um código relacionado àquele grupo, que não está puxando nada porque depende do grupo, e a localização, né? Qual que é o país desse grupo e código. Então eu vou lá no informe de rendimentos para coletar essas informações. Voltando ao informe de rendimento, eu vou agora no grande campo de bens e direitos. Aqui eu vou fazer o mesmo processo. Então ele está me dizendo que eu tenho 3 fontes de bens e direitos. Eu tenho conta corrente, eu tenho renda fixa e eu tenho Tesouro Direto. Ele me pede para declarar com o grupo 6 e o código 1. Vou colocar no programa da Receita grupo 6, depósito à vista e numerário e código 1. Legal. Agora ele abre um campo com outras informações para eu preencher. As mesmas informações que estão lá no próprio informe de rendimento. CNPJ, Ctrl+C, retorno, Ctrl+V. Então vocês veem que o programa da Receita, no final das contas, a sua declaração, é um grande Ctrl+C, Ctrl+V. É só pegar informações de documentos e jogar no programa da Receita. É muito simples, só é processual. Agora no campo de discriminação, eu vou detalhar a informação. E o próprio informe de rendimento já está me dizendo o que eu preciso descrever, que é o saldo em conta corrente. Então, copio a informação do informe e jogo no programa da Receita. Então, você vai ter que colocar agora a informação do banco. E esse exemplo aqui é o Banco Inter, então é só eu procurar pelo Banco Inter. E você coloca as suas informações bancárias, como agência, conta e o dígito verificador. Essas informações também estão no informe de rendimentos. E depois de você jogar essas informações bancárias, ele vai te pedir 2 informações. A situação em 31 de dezembro de 2020 e a situação
situação em 31 de dezembro de 2021, justamente sobre aquela questão que comentamos de a Receita acompanhar a nossa evolução patrimonial. E aonde essas informações estão? Exatamente assim como você já pensou, no informe de rendimentos. Informações preenchidas aqui na parte de bens e direitos, ok, e pronto, você lançou o saldo que você tinha em conta corrente. Agora, a gente vai lançar, como também exemplo, outro bem e direito dentro da renda fixa, que nesse caso, conta corrente não entra necessariamente como renda fixa, mas é uma coisa que você também tem que declarar. Mas vamos declarar um ativo, de fato, de renda fixa. Você percebe que nesse informe de rendimentos aqui, ele está separando dois tipos de investimento diferente, a parte tributada e a parte isenta. Isso porque você vai ter que lançar, como aqui demonstra, dois códigos diferentes, mas dentro do mesmo grupamento de aplicações e investimentos. Então a gente vai lançar os dois aqui para você só pegar a diferença. Então, grupo 4 de aplicações financeiras é primeiro, o código 2, que são títulos privados sujeito à tributação. Legal, então eu volto para o programa da Receita, vou criar uma nova forma de bens e direitos, grupo 4 como o informe de rendimentos me pediu e o código 2 como também o informe de rendimentos me pediu, que é a parte de títulos privados sujeito à tributação. Legal, qual que é o CNPJ? O próprio informe de rendimentos também vai me informar. Então eu copio a informação e jogo no programinha da Receita. Qual que é a discriminação? O que o informe de rendimentos está me dizendo. Copio a informação e devolvo no programa da Receita. E da mesma forma eu coloco a minha situação em 2020 e a situação em 2021, como também o informe me diz. Pronto, agora parte dos seus investimentos que estão vinculados a títulos públicos e privados sujeitos à tributação, que é o código 2, estão lançados, a gente dá o ok e temos mais um lançamento de bens e direitos. E agora a gente tem aquela outra parte que a gente tem que lançar separado, justamente por ser um código diferente, ainda que seja do mesmo grupo. Então a gente vai em novo, novamente, coloca no grupo 4 novamente, mas agora o código não é mais o 2, agora é o código 3, de títulos isentos de tributação, justamente por ser um outro tipo de investimento. Então, voltando no informe de rendimentos, a gente pega novamente o CNPJ da fonte pagadora, joga no programa da Receita, na discriminação colocamos que é a parte isenta de imposto e as informações de saldo em 2020 e a parte de 2021. Simples assim, lançamos mais uma evolução de bens e direitos agora relacionados a títulos isentos de tributação. Agora você pode seguir exatamente o mesmo padrão para lançar bens e direitos de renda fixa, que está o próprio informe de rendimentos te dizendo. E assim finalizamos as declarações da renda fixa, porque você declarou os seus rendimentos e também declarou os seus bens e direitos. Você não precisa mais declarar a parte de renda fixa. E essa foi a declaração de renda fixa na prática. Se você ainda ficou com alguma dúvida, não deixe de me perguntar lá no meu Instagram, que está aparecendo aqui na tela. Eu mesmo farei de tudo para te ajudar da forma que eu puder. Se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui. Com certeza vai ajudar muita gente a declarar o imposto de renda da forma correta. E se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar no botão para não perder nada. Ainda temos muito conteúdo para passar e contamos com você nessa jornada. Sem mais, meu nome é Felipe Grego e esse é o Jovem de Negócios.